Bom, olha só, deixa eu fazer uma explicação técnica. O problema é o seguinte: o direito internacional público, ele, acima de tudo, é uma convenção que depende de adesão de signatários e de cooperação jurídica para ele se fazer firmar. Você não tem uma entidade supranacional, claro que tem a OEA, Conselho de Segurança da ONU, mas eles são disfuncionais. Você não tem uma entidade sancionatória para poder suplantar a jurisdição nacional. Até pelo princípio da soberania, na qual, pelo princípio da soberania, a jurisdição do Estado de Direito de um país, ele é não condicionado e não limitado por nenhum outro Estado, ou seja, é uma colateralidade, nenhum Estado é superior ao outro. Com certeza isso depende da cooperação, por isso que eu falei desde o início, da cooperação jurídica internacional firmada entre os países. Por isso que eu citei exemplos dos Emirados Árabes Unidos, citei exemplos da Arábia Saudita, porque esses países têm uma cooperação jurídica efetiva, e até alguns países europeus, e que, portanto, vão atender a solicitação extraditória, ao requerimento de cumprimento de sentença estrangeira aplicada na Rússia no seu território. E o que acontece? De acordo com a nossa jurisdição, com o nosso ordenamento jurídico, a execução de sentença estrangeira por crime cometido por brasileiro no estrangeiro, de acordo com a violação de uma norma, tem alguns requisitos. Tem que ter homologação do Superior Tribunal de Justiça, não pode ter o bis in idem, ou seja, o cara não pode ter sido processado e condenado aqui no Brasil e também lá, é importante destacar, e o tipo penal aplicado lá tem que ser previsto na lei brasileira e não pode ser aplicada a pena capital. Não pode ser aplicada a pena capital, ou seja, de morte, porque o Brasil não reconhece. Então, grosso modo, senão tem que falar 2 horas, ou meia hora só sobre isso, é viável, sim, a execução de sentença estrangeira e, de acordo com o que o Ricardo falou, justamente por isso que eu estou falando, depende da cooperação jurídica internacional interestatal entre os Estados. Portanto, esses ex-mercenários correm risco transitando em determinadas jurisdições externas que tenham cooperação jurídica efetiva com a Rússia. Essa cooperação jurídica se dá de acordo com a discricionalidade política do momento, de acordo com o regime político vigente. Algumas cooperações são renovadas, outras não, outras são efetivamente cumpridas, outras não. Então, é um detalhe, é um risco muito sério. Mas por isso que eu estou falando, depois desse conflito, a Rússia vai restabelecer cooperação jurídica internacional com vários estados. Isso é inevitável. E esses indivíduos vão ter dificuldade para transitar pelo mundo.